E eu aprendi a ter intimidade com Deus. E quando a gente tem intimidade, a gente reclama, a gente fala mal, a gente murmura, a gente adora, né? A gente engrandece o nome dele porque ele é muito bom. Sem ele eu nada posso fazer. Sem ele eu não posso existir. Sem ele eu não poderia estar aqui. E sem ele eu não poderia ter saído da onde eu saí. Então eu louvo a Deus pela vida dele. Ele louva pela minha, eu louvo pela dele. E a gente se encaixa perfeitamente. A palavra que Deus trouxe para eu ministrar aqui hoje a vocês é sobre a vida de Josué. Josué é um cara que subiu a montanha. Vocês subiram na hora do louvor? E não foi combinado, viu? Pessoal do louvor, glória a Deus por isso. Ele subiu a montanha e não teve medo, né? E a experiência que ele teve foi fantástica. E o tema da pregação é: a obediência a Deus nos leva a grandes conquistas. Se você tem algo ainda a conquistar na sua vida, obedeça ao Senhor Jesus, todo o tempo. É difícil, mas não é impossível. A partir do momento que a gente decide adorar o Senhor, que a gente reconhece o seu senhorio, que a gente reconhece o poder que Ele tem, facilmente nós obedecemos. Por mais que muitas vezes doa aos nossos corações. E a palavra de Deus nos remete à história de Moisés. Antes da gente entrar em Josué, a gente tem que falar sobre Moisés, né? Moisés foi um cara muito usado por Deus, temente ao Senhor Jesus, obediente ao Senhor todo o tempo, e que amava o seu povo, e que queria sempre o melhor para a sua nação. Então, os primeiros 10 capítulos de Josué fala da grande conquista da terra prometida, né? Se tomou posse da terra oriental, da Palestina, o lado oriental. E aí nós temos a conquista através das tribos de Rubens, através das tribos de Gade e a meia tribo de Manassés. Então, eles conquistaram o lado oriental da Palestina, e faltava o outro lado ocidental. E essa tribo reunida decidiram ajudar a Moisés e a Josué na sequência a conquistar o outro lado da Palestina. Promessa que Deus havia feito aos patriarcas lá atrás. Deus falou que daria a terra. Assim como hoje, Deus fala: eu te dou a terra e você deve tomar posse dela. E você deve pisar nela com fé, sem duvidar. E Moisés colocou aquilo no coração dele, ele foi até o fim. Ele errou como nós erramos. Ele falhou como nós falhamos. Mas ele não desistiu. E o amor dele por Deus e a confiança na promessa que ele teve foi maior do que a fraqueza dele. E é isso que a gente tem que aprender. A tomar posse daquilo que o Senhor confiou a nós, não temendo a nenhuma circunstância, e seguir adiante. Então, eu estava analisando a história de Josué, e eu falei: esse cara foi grande, ele foi ousado, como nós cantamos aqui. Ele subiu a montanha e não teve medo daquilo que ele avistou. Lá em Números, nós temos a passagem que fala, Números e Deuteronômios fala o seguinte: olha, Moisés, você sempre terá um servidor, que é Josué. Aonde Moisés ia, a cada missão que Moisés fazia, Josué estava junto com ele. E a palavra diz, como servidor. Bom, então, começando a analisar Josué,
para a gente entender a conquista que ele teve, a função, a missão que Deus confiou na mão dele, a gente precisa entender as características de Josué. A gente precisa entender como um cara que não parecia tão forte sendo forte, conseguiu levar uma nação a uma grande conquista. E aí nós começamos a pensar em como foi o passado de Moisés. E todo o tempo Moisés seguia, obedecendo ao Senhor, lado a lado com Josué. Josué, nenhum tempo, ele desistiu. Nenhum tempo, ele falou, não, Moisés, vai você, porque já não é mais a minha vez. Vai você, porque eu não estou querendo, esse povo é muito teimoso, é muito desobediente. Não, todo o tempo, Josué esteve ao lado de Moisés. Isso nós temos que honrá-lo, né? Moisés disse ao Senhor, Senhor, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante dela, que entre adiante deles e que faça sair, que eles possam sair desta terra. E Deus ouviu Moisés. Deus falou para Moisés, vai até a tenda da congregação e lá eu falarei com vocês dois. Eu falarei com Josué também. E Moisés obedeceu. Foi até a tenda da congregação acompanhado de Josué, porque ali começaria a grande comissão, a grande missão de Josué. E Moisés levou, e eles foram à tenda. Lá em Números 27, 18, diz assim, vocês querem abrir? Vamos abrir? Quem achou diz aleluia, quem não achou misericórdia. O Números é fácil porque é bem no começo, né, gente? Então, você for olhando assim, rapidinho chega a Números. Lá no começo da Bíblia. Amém? Aleluia. 27, 18. Vamos ver como começou a história de Josué. Então, disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito. Opa! Homem em que há o Espírito. Todo aquele que passou por essas águas recebeu de Deus o Espírito Santo. Amém. E o que você tem feito com aquilo que você recebeu? O Senhor tem falado ao seu coração da forma como Ele falou a Josué. Há nele um Espírito. E o que nós estamos fazendo a favor daquilo que Deus nos concedeu gratuitamente? Continuando a palavra. E impõe-lhe as mãos e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, nós temos aqui um homem que tinha o Espírito Santo de Deus, que recebeu sobre ele a mão de Moisés, impondo-lhe a bênção e a autoridade de Cristo Jesus. E nós recebemos aqui a bênção, a mão do Senhor sobre a nossa vida. E nós recebemos de Deus a autoridade de Cristo. E o que mais a gente pede ao Senhor? O que me falta? Eu recebi a unção do Senhor, eu nasci de novo, eu tenho hoje uma nova vida. Recebi o Espírito Santo de Deus, recebi a autoridade de Cristo, recebi a unção, a mão do Senhor sobre a minha vida. O que mais lhe falta? Porque eu perco tanto tempo no meu dia a dia, murmurando, lamentando, me fazendo menor, me fazendo pequena,
e achando que eu não posso vencer, achando que eu não posso conquistar a terra que Deus confiou a mim. O que mais me falta? Vocês perceberam os itens que Josué recebeu? O Espírito Santo de Deus, a mão, abençoando a vida dele, abençoando o ministério dele, a autoridade de Cristo. O que será que Deus está dizendo para a gente nessa manhã? Será que isso não nos basta? O que precisamos mais? Será que não é momento de eu levantar e seguir? E tomar posse da terra que o Senhor confiou a mim? Fica a dúvida no ar. Essa palavra se confirma de autoridade em Josué 1, 16, 18. Então, essa mesma autoridade que nós lemos agora em Números, que antecede o livro, nós encontramos também ela confirmada em Josué 1, 16 a 18. Em Deuteronômio 31, 15, Deus fala: então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento prometi, e eu serei contigo. Quantas vezes nós recebemos dentro da casa de Deus e fora dela a promessa do Senhor, algo que Deus planejou para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Deus te deu uma palavra e você esqueceu dessa palavra. Você não levanta todos os dias e agradece ao Senhor pela palavra que recebeu, e o Senhor confiou a você uma palavra, uma promessa. E o que tu tens feito com esta palavra, com a promessa de Deus? Você tem feito ela se encher em ti? Você tem se alimentado dela sem perder a esperança que a promessa de Deus vai se cumprir? Ou você está preocupado com o tempo? Ou você está contando dias para Deus? Senhor, se passou 30 dias, se passou 40, Senhor, eu ouvi essa promessa, essa palavra, há 10 anos atrás, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. Quem controla tempo somos nós. O tempo nos é dado como referência apenas, para a gente não endoidar, né? Senão a gente endoida. A gente acorda, não sabe se é manhã, tarde ou noite. Já pensou a situação? Então, quem se prende a tempo, irmão, somos nós. Talvez, se você se dispuser como Moisés, se eu me dispuser como Moisés em levantar e ir somente, confiando no ser forte e corajoso. Você já tem autoridade, você já tem o Espírito Santo de Deus, você já tem a minha bênção sobre a tua cabeça, vá. É só isso que Deus espera de nós. Porque todo o resto é Ele que faz. Nós não podemos fazer o que Ele faz. Mas nós podemos seguir o que Ele faz. Nós podemos obedecer o que Ele faz. E o que Deus espera de nós? Obediência, apenas obediência. Se nós formos obedientes ao Senhor, nós conquistaremos terras muito maiores do que Josué conquistou. A Palestina é pouco. Vamos sair da Palestina e vamos entrar no nosso dia a dia. Quanta terra você pode conquistar? E você tem pedido o que a Deus? Força. Ele te dá. Seja forte e corajoso. Você tem pedido unção de Deus? Ele já te deu. Você tem pedido o Espírito Santo de Deus? Ele está dentro de você. E não há quem tire. Eu durmo e acordo com Ele aqui. Eu quero viver tendo vida
Ou eu quero viver me prostrando, reclamando, murmurando, lamentando? Que terra? Você está perguntando que terra você vai conquistar? Aquela que os seus olhos jamais puderam medir. Porque quando Moisés chegou no monte, lá em Moabe, ele olhou, ele não conseguiu ver. Talvez o mar Mediterrâneo de um lado, talvez. Mas ele olhou, ele não conseguiu mensurar aquilo. Quando Josué olhou, ele não conseguiu mensurar. Ele só sabia que ele tinha que ir. E sabe o que a gente mais faz na vida? A gente fica medindo o tamanho da bênção que nós vamos receber. Em vez de eu perder tempo em medir o tamanho da bênção, por que eu não entro de cabeça na bênção? Por que eu não vejo aonde o Senhor vai me levar? Josué fez isso. Josué é um exemplo para nós. Vamos ler o livro de Josué? Eu convido vocês a abrir Josué 1. Nós vamos ler de 1 a 9. Logo depois, passa Deuteronômio, já começa Josué. Aleluia. Então vamos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para que teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Tomamos todos posse dessa palavra? Amém. Começando a vida de Josué, a gente entende que, primeiro, ele foi servo. Deus te chamou a liderar. E o que você tem feito com a sua liderança? Você tem blasfemado, você tem murmurado ou você tem achado incapaz? Você tem achado que não dá para o negócio? Nós temos um exemplo bem claro aqui do Rubens, né? Engenheiro de formação e foi estacionar carro. O que a gente está fazendo com o que Deus tem nos confiado à mão? A gente tem se sentido menor, não merecedor? Ou seja, eu sou melhor do que isso que eu faço? Eu sou melhor do que o cargo que Deus confiou em minhas mãos? Eu posso fazer mais e melhor do que essa pequena coisa? O que temos feito com o que Deus tem dado em nossas mãos? O que você tem feito
como um grande vaso nas mãos de Deus. Deus te confiou a palavra, te trouxe conhecimento da palavra, você domina a palavra. E o que você tem feito com esta palavra? O que você tem feito com a experiência de vida que você tem? Você se acha morto? É isso? Nos achamos mortos? Não somos capazes de trazer alegria, vida aos jovens, aos adolescentes? Nós estamos enterrando aquilo que o Senhor nos deu? Para que eu tenho sido útil? Lembrando que Josué começou sendo servo. E quando somos servos, a gente não olha a quem, a gente simplesmente serve. E a gente não olha para de que forma, se a pessoa é merecedora, se eu sei mais do que ela, pouco importa se eu sei mais do que ela, mas eu vou diminuir para que ela cresça, porque é melhor que ela cresça do que eu cresça. É isso que Josué fez. É isso que Moisés fez. Não importa onde você esteja e nem o que você está fazendo. Faça dignamente. Faça com amor, com graça. Deus está te dando uma liderança. E a liderança, ela não chega para você, pá. O Senhor te prova primeiro. O Senhor te leva a servir primeiro. Olha o que Jesus fez. Ele veio como servo. E como servo, ele formou muitos líderes. Então, esse é o nosso maior exemplo. O Senhor nos fez servos. Servos de Cristo. Aonde quer que eu vá, eu tenho que aprender a servir. Para que eu possa liderar. Ninguém lidera sem servir primeiro. Então, se é para lavar chão, eu vou lavar chão. Se é para eu fazer algo que eu ache que a minha capacitação profissional não deva fazer, eu vou fazer sim. Porque se eu colocar no meu coração o que Josué colocou no dele, que é espírito de servir, a gente não mede. A gente não faz picuinha. A gente não fica questionando. Eu não sou merecedora desse cargo, eu não sou merecedora dessa profissão. Como você vai chegar aonde Deus planejou que você vá chegar, se você agora está questionando com Deus que você não é merecedora disso, que a bênção não chegou, que a sua vida não muda, que a sua vida não é transformada? Como a nossa vida não é transformada se eu não ando, se eu não faço? Se eu fico questionando a Deus as coisas. Sabe o que me admira em Josué? A humildade. A humildade que ele tinha no coração é tremenda. Agora, ele passou por dias maus? Passou. Todos nós passamos. Mas ele não desistiu. Ele foi a fundo. Deus tem nos preparado para liderar. Agora, cabe a nós sair adiante e fazer ou questionar. A palavra de Deus nos fala, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Então, eu preciso ter iniciativa com essa palavra. Porque eu preciso ir e pisar. Toda a terra que Deus te levar, e você chegar nessa terra, colocar o teu pé e falar, eu tomo posse dessa terra, essa terra será sua. Porque isso é promessa de Deus. Isso é promessa de Deus. Então aprenda a tomar posse daquilo que Deus já te deu. Porque as promessas dele se cumprirão na tua vida. E se você está preocupado que vai morrer antes, esquece, viu? Esquece que Deus não leva.
descansa o teu coração, porque de morte você não sofre. Deus vai fazer cumprir as promessas dele na sua vida antes que ele te leve. Porque a palavra dele, vivificada lá atrás, vive hoje na sua vida. Ela se cumpre hoje. Sabe o que temos mania de fazer? A gente fala assim, olha Deus, no passado, né? Nós recebemos aquela bênção, fomos agraciados por Ti. O Senhor fez isso, fez aquilo, e a gente vai relembrando a Deus. Olha só, como se Deus se esquecesse das coisas. A gente fala, Senhor, lembra? Então, fui abençoado, agraciado ali, recebi aquilo do Senhor, o Senhor fez isso na minha vida. Nossa, eu era cheia do fogo, eu era cheia do poder. Eu chegava na igreja, eu expulsava demônio, expulsava qualquer um que aparecesse, que fosse contra o Senhor. E hoje eu estou morta. O teu Deus morreu? O meu não. A palavra dele morreu em ti? Como ela morre em ti se o Espírito dele está em ti? Eu não consigo entender. Porque aonde está o Espírito Santo de Deus, o Senhor reina. Ele vivifica, Ele manda o fogo. Ele manda aquilo que eu preciso receber. Eu recebo a graça de Deus diariamente na minha vida. E eu tenho que me alegrar com isso. Eu não posso parar e questionar Deus o tempo inteiro. Porque Ele não volta atrás nas suas promessas. Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Por que a dúvida? Por que questionamos tanto a Deus? Senhor, mas está demorando? Está demorando o quê? Que tempo você vive? Quer apressar as bênçãos na sua vida? Acorde adorando e durma louvando. Quer apressar? Engrandeça o nome do Senhor. E aonde você for, a palavra de Deus fala, não te esqueça desta palavra. E aonde você for, você leve ela contigo. Tá bom. Quantas pessoas por dia, no seu trabalho principalmente, na sua casa, você para falar sobre a pessoa de Jesus Cristo? Quantas pessoas eu me dedico a falar de Deus com ousadia, com amor no coração? Irmãos, a gente não precisa ser conhecedor nato desta palavra aqui não, ó. Desde que ela vive em mim, a minha vivência basta. A minha presença é a presença do Espírito. A minha vida é o próprio Evangelho de Cristo, amém? Então basta. Então eu não preciso decorar palavras onde está. Eu sou péssima para isso. Eu conheço a palavra e esqueço onde está o livro. Já estou confessando. Eu sei que ela existe, já vivi, já pratiquei, mas aonde ela está, eu esqueço. Se eu quero lembrar, eu vou lá e estudo. É simples assim, mas eu preciso ficar preocupada se é aonde ela está? Não. Está na palavra, isso basta, o resto é o Senhor que faz. A palavra de Deus fala, você deve persistir. Ser forte e corajoso é persistência. Deus está nos levando a persistir. Deus é quem capacita, Deus é quem nos dá a graça, Deus é quem nos dá os dons naturais para que a gente possa seguir. O que você tem feito com os seus dons? Ou você ainda está perguntando a Deus se você tem dom? Será que você está nesse nível de perguntar a Deus que dom eu tenho? Se você ainda está perguntando a Deus que dom você tem, e se você se conhece, peça a Deus para usar quem Ele quiser, até um jumento, para falar com você. O dom que eu te confiei é esse, e Ele vai falar. Porque Ele precisa que você coloque em prática os dons que Ele te deu. Ele não te deu para você guardar. Ele te deu para você edificar a casa de Deus. Ele te deu para você transformar vidas.
Então, não enterre o dom que Deus te deu. Coloque uma prática para você. Eu vou usar o dom que Deus me deu toda semana. Então, Senhor, prepare quem o Senhor quiser. Mas eu vou usar os dons que o Senhor me deu. E use os grandes talentos que as parábolas nos ensinam sobre dons. Use os dons que Deus te deu. E é isso que Deus quer que você faça. No versículo 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Acorda, igreja. Deus está te falando, eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te desamparar. Levante e ande e você vai ver a minha força, o meu poder. Você vai ver que essa luta não é sua, é minha. Essa enfermidade eu já tomei. A sua dificuldade financeira, eu já tomei providência. A dificuldade que você está tendo com seu filho não é sua, é minha porque ele é meu. Eu apenas te emprestei, mas ele é meu, cuido eu. Do que é meu, cuido eu. Por que eu tenho que me preocupar? Por que eu deixo de dormir? Por quê? Por que eu durmo e acordo pensando que o salário não vai dar? Se até os passarinhos não se preocupam com o que comer, com o que vestir. Nós tivemos um testemunho santo aqui, da providência de Deus. E Deus faz. O Deus do Rubens é o meu Deus, é o seu? É o meu. Eu tomei posse do Deus do Rubens. Esse Deus do Rubens é o mesmo que faz na minha casa todos os dias. O que estamos esperando para acordar? O que estamos esperando para fazer a diferença? Ah, Cláudia, na minha vida não tem novidade de vida. O problema é seu. Tem algo errado em ti. Porque se Deus promete novidade de vida, se Deus promete ser forte e corajoso, se Deus fala de maneira nenhuma eu vou te desamparar, o problema está em mim. Sabe o que estamos fazendo nos últimos tempos? Em vez de amar mais ainda esse Deus, nós estamos julgando ao único que pode pelas nossas vidas, ao único que transforma, que cura, que liberta. Nós estamos julgando as pessoas e a pessoa de Deus. É isso que temos feito. Em vez de simplesmente tomar posse, porque sofre, eu preciso me alegrar em Deus, para que eu sofra menos, para que eu peleje menos. O Senhor te ama incondicionalmente, do jeito que você é. Você está esperando você se transformar para aceitar a Deus, para viver ao lado de Deus? Não, Ele quer você como você está. Porque nós somos tortos mesmo. A santidade, ela é diária. A nova vida em Cristo, ela é diária. Eu busco todos os dias não pecar. E é isso que a gente tem que aprender. Somente a presença de Deus, o seu poder pode me capacitar para cumprir aquilo que o Senhor planejou na minha vida. Sem Ele, eu nada posso fazer. Amém? Amém. Então, eu vou buscá-lo.
eu vou obedecê-lo para que as coisas aconteçam na minha vida. Quando Deus nos chama para uma grande responsabilidade, quando Deus te mudou de cargo, quando Deus abriu uma porta para você, ao mesmo tempo que Ele abre, Ele te dá uma visão. A visão do que você tem para fazer e aonde você precisa chegar. Então, Ele tira a fenda dos seus olhos, Ele tira o tampão dos seus ouvidos, para que você receba dEle todo o plano que você precisa exercitar. Foi isso que Josué recebeu. Deus tirou o tampão, Deus tirou toda a obstrução da vida de Josué e falou: vá, porque eu sou contigo todo o tempo. E você vai conquistar aquela terra sim. E você vai entrar com essa nação e vai tomar posse. E é isso que Deus fala para você hoje. Arranque os tampões, todas as muralhas, como nós adoramos aqui. Tire todas as muralhas da sua vida e prossiga. Porque Deus vai fazer. Pare de fraqueza. Não deixe a opressão te abater. Faça cumprir a palavra de Deus na sua vida, porque ela é viva. E ela se renova a cada dia. A cada dia o Senhor nos alimenta, a cada dia o Senhor restaura, a cada dia o Senhor faz novidade de vida em nós. E eu preciso crer nisso. Falando no versículo 6, ser forte e corajoso, conforme se repete, lá em Deuteronômio 31, 7. Obrigada. Lá em Deuteronômio 31, 7. E quais são os ensinamentos que Deus nos dá? O poder de Deus é maior que as tarefas que você tem feito no seu dia a dia. Então, está difícil para você? Está cansativo para você? O poder de Deus é maior do que as suas tarefas. E Ele te dará força e você vai perseverar. Deus não quer que você desista daquilo que Ele confiou em suas mãos. Ele quer que você prossiga. Porque para você conquistar a terra que Ele prometeu, você precisa passar por esse vale. Você precisa confiar que Deus continua sendo Deus. E Ele é contigo todo o tempo. E como que eu consigo me manter na presença de Deus, sendo obediente ao Pai? Fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, eu não vou fugir da palavra, pelo contrário, eu vou abraçar a palavra. E eu vou tentar viver com a palavra na minha vida. Eu vou tentar praticar a palavra, o que não é fácil, irmãos. É muito difícil. Mas a gente consegue. Basta que a gente se disponibilize a falar: eu quero essa vida, eu quero ser obediente, eu quero ser obediente como Josué foi. Eu quero ser obediente como muitos na Bíblia foram. E eu quero tentar, Senhor, eu quero pelo menos tentar. Porque eu quero receber essa promessa, eu quero tomar posse dessa terra. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor quer que a gente aprenda a viver por fé, sem ver as circunstâncias. A ideia que nós temos, segundo os fatos históricos, é que Josué levou em torno de 4 milhões de pessoas. Você lidera 50, está achando ruim. 4 milhões de pessoas. Dentre as 4 milhões, 600 mil homens com idade para a guerra. Então, vamos colocar aí uns 18, 19, 20 anos. Uma média aí. Ele sozinho, levando 4 milhões de pessoas. Dentre as 4 milhões, 600 mil jovens. Alguém aqui já liderou um time desse?
E não basta liderar. Você tem que levar a pessoa a atravessar o Rio Jordão. Tudo em obediência. 4 milhões de pessoas. Ele não tem vista para alcançar, né? Ele olha e fala assim, será que já foi todos? Espera aí, Deus fala que qualquer ovelha eu tenho que cuidar e tirar ela do buraco, se for preciso. Vai que ela caiu, vai que ela se cansou. Espera aí que eu vou tentar levar 4 milhões de pessoas. Não está escrito na Bíblia que Josué falou assim, não, Senhor, não vou. Ele tomou posse da palavra. Ele duvidou, porque ele foi carnal também. Ele temeu. Ele sentiu as dores do parto por 4 milhões de pessoas, sentiu também. Ele entrou em pânico e desespero, entrou também. Igualzinho nós. Quando o Senhor nos confia algo e que a gente acredita que não somos capazes de fazer. Mas ele tomou posse e ele foi. E é muita gente para liderar, gente. 4 milhões de pessoas, é muita gente. Eu não consigo imaginar eu liderar 4 milhões de pessoas. Eu chego lá, mas ainda não liderei 4 milhões de pessoas. Esse é o nosso Deus. Deus não mede o quanto você pode fazer. Ele te dá acreditando em você. Essa é a diferença. Porque se ele for pensar nos seus momentos de murmuração, nos seus momentos de blasfêmia, nos seus momentos de desânimo e de se achar menor, inferior, que terra que ele vai te dar? Não vai poder te dar. Mas ele te dá. Porque ele acredita mais em você do que você mesmo. Agora, olha como somos privilegiados. Nós temos um Deus que nos dá o Espírito, que derrama a sua mão sobre nós, nos dando a unção, que nos confere autoridade e que fala, ser forte e corajoso, porque eu vou contigo por onde você andar. E em nenhum momento eu vou me desviar de você. E aí eu ainda fico perguntando a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? O que você deve fazer? Cumprir o que você louvou aqui. Seja ousada, seja ousado. E vai lá e faz. Porque é só isso que Deus espera de nós. Cláudia, qual o tamanho da terra que eu terei? Quer a resposta? O tamanho da sua fé. A sua fé é que tamanho? É para conquistar uma rua? Um bairro? Uma nação? Qual o tamanho da sua fé? Josué não questionou. Ele simplesmente foi. Um verdadeiro líder se dedica inteiramente à sua tarefa e desvencilha de qualquer senso de temor e frustração. E sabe que todas as coisas são possíveis para Deus. Quando Deus te confia algo, como Ele tem confiado e você tem questionado o teu Deus, levante e ande. Com que pernas Ele te dá? Com que braços Ele te dá? Com que conhecimento? O conhecimento vem dele. Com que sabedoria? A sabedoria vem dele. Ou seja, vamos falar a verdade cá entre nós? A gente não precisa fazer nada. Porque tudo provém de Deus. A força, o espírito, a autoridade, a unção, a sabedoria, o conhecimento, tudo provém de Deus. Então, o que me resta fazer? Pare de murmurar, vou levantar e vou andar. Não importa se na pequena, na grande coisa, na grande comissão, na pequena comissão, mas tudo o que eu fizer, eu vou fazer por amor ao meu Deus. Eu vou fazer por gratidão a Ele. Eu estou servindo? Isso basta, gente. A quem? Pouco importa.
Eu estou servindo com amor, pouco importa a quem eu estou servindo. Ah, Cláudia, mas eu vou ficar servindo nesse pequeno emprego, nessa coisinha pequenininha. Eu sou engenheira, eu vou ficar carregando, tirando motorista de carro de motorista e colocando em outra vaga. Isso não é coisa para mim, não. Ah, é? E o que vocês falam da pessoa de Jesus? Vocês estão almejando andar no BMW. Vocês lembram onde Deus andou? Em cima do quê? Do que ele andou? Então. Não podia passar a terceira, não podia passar a quarta, principalmente se o bicho estava com fome, é aí que ele travava. E vocês já perceberam a distância de um lugar para outro? Para quem foi em Israel, sabe, a distância é longa, o deserto é longo, e ele foi ali, no jumentinho. E a gente querendo que as coisas aconteçam agora. Eu vou passar a quinta, porque eu quero que aconteça agora. Você quer que aconteça agora? Então abra sua boca, engrandeça o Deus que você serve, que você ama, que você entrou aqui por Ele, que você o aceitou. Glorifique o nome dEle, fale dEle sem cessar todos os dias, aonde você for, como se fala, como se ensina a palavra de Deus. Aí sim, você vai ver a sua vida transformada. Porque todo o resto é Deus que faz. É só isso que Ele pede para que façamos, que a gente obedeça, que a gente lê e ensine isso aqui, ó, esse pequeno livro, a todo aquele que a gente encontrar, que a gente fale das nossas experiências, que a gente testemunhe. Quantas bênçãos você recebeu na sua vida e você guardou para você? O Senhor te cobra hoje. Quantas bênçãos e você não foi capaz de testemunhar no seu ambiente de trabalho, principalmente. E você não foi capaz de testemunhar na casa de Deus para edificar o corpo de Cristo. Para que vale? Para que vale todas as bênçãos que eu recebo, se não é para edificar o corpo? Para que vale aquilo que o Senhor tem me dado, se não é para edificar o nome dEle? Para que vale? Para eu enterrar? Para ninguém saber? Como você quer que as pessoas conheçam o teu Deus se você não abre a sua boca? Nós temos que começar a pensar nisso. Eu estou encerrando. E eu vou deixar para vocês algumas lições para que a gente possa praticar todos os dias. Sabe do que depende o teu sucesso? O teu sucesso depende apenas da presença de Deus na sua vida. É só disso. Só que, recordando, Ele te falou que de maneira nenhuma Ele te deixaria, que todo tempo Ele estaria contigo. E Ele te orientou, seja forte e corajoso, porque eu ando à sua frente e eu faço por você. Temos a solução. Fazemos a pergunta e temos a resposta. Enfrentamos gigantes a cada dia, mas o nosso Deus é maior do que todo gigante que a gente encontrar. O Senhor é a fonte que nós precisamos para viver. Dele procede todas as bênçãos da minha vida, toda a graça recebida. E a Ele, e para Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, eternamente seja assim. As promessas e a presença de Deus é constante na nossa vida. Devemos nos esforçar para obedecer e cumprir tudo o que está escrito nessa palavra. O símbolo da providência divina não é uma linha reta. Ela é um círculo. Por quê? Porque não tem começo e não tem fim. Então, Ele diz para você hoje, a aliança que eu faço contigo não é uma linha reta. Ela é um círculo. Porque não tem um começo,
porque eu comecei lá atrás, nos seus antepassados. E ela não terá fim. Porque eu serei contigo todos os dias da tua vida. Então, tomem posse disso. A linha que Deus tem com você, ela não é, a aliança que Ele tem com você, ela não é reta, ela é uma aliança de fato. Sem começo, sem meio, sem fim. Porque a história em Cristo não se perde, só se transforma, só cresce. Porque o amor dele por você e por mim cresce a cada dia e se alimenta a cada dia. As pessoas podem mudar, as condições financeiras podem mudar, as condições de trabalho podem mudar, mas o teu Deus não muda, amém?